Estamos de volta com Hora Geral aqui na Santa Cecília TV. Estou conversando com o advogado do Guarujá, o doutor Ayrton Cinto. Tem pergunta chegando no 3041-6777. O Uriel faz a seguinte pergunta: o problema da habitação atinge todos os municípios. Por que não há um movimento unificado em toda a Baixada para resolver o problema da habitação? Eu aproveito a pergunta do Uriel, Ayrton, e falo. Eu me lembro que a prefeita Maria Antonieta foi conversar com o Lula na época para renegociar a dívida quando ela assumiu a prefeitura. Ela foi falar com o Michel Temer para que houvesse uma investigação quando o Ricardo Joaquim foi assassinado. Tiveram agora para falar sobre o Pacto da Mobilidade. Ela esteve semana passada junto com alguns prefeitos, inclusive Paulo Alexandre, lá em Dubai para conhecer os portos, né? Mas eu não vejo uma ação dos 9 prefeitos. Vamos até Brasília, vamos fazer um PAC habitação da região metropolitana, por exemplo. Falta vontade política, por exemplo? É isso que eu ia te falar. Se eu me perguntar o que falta, eu ia falar, falta vontade política. O Uriel falou aí bem, acho que do Guarujá a situação é a pior de todas, sobre a questão da parcela da população que sofre com esse problema. É aquilo que eu te falei do que é visão de administração. O administrador público, na minha visão, o bom administrador público é aquele que entende e enxerga as prioridades da cidade ou da região, como você falou, que ele administra. E lá no Guarujá, quando a gente fala em aeroporto, a gente fala em túnel, a gente fala em projetos de turismo, tudo isso é bom, tudo isso é necessário. Mas será que isso é prioridade? Então eu vejo, às vezes, a falta da visão do que é prioridade, da necessidade para fazer uma cidade justa socialmente. E você matou a charada. Falta vontade política de reunir aí os prefeitos das 9 cidades, se Deus quiser com a 10ª cidade, que daqui a pouco a gente vai falar que é Vicente de Carvalho, que vai se tornar o Itapema, para poder equacionar, primeiro estudar, planejar e executar, equacionar esse problema, porque é um problema que ele repercute em outras questões sociais que a gente sabe, principalmente na questão de segurança e de saúde. Cada real que você investe em habitação, em saneamento básico, você economiza R$7. R$7. Cada R$1 em saneamento básico, eu vou economizar 7 na saúde. Então, quando você fala em moradia, obviamente, a primeira coisa que vem à mente é a questão de falta de saúde através da falta do saneamento básico. Então, falta vontade política, assim, para todo mundo se reunir ao redor desse problema. Ayrton, você já adiantou, né, com relação à emancipação de Vicente de Carvalho. Algumas pessoas dizem que seria até arriscado, porque não teria orçamento suficiente para poder dar sustentabilidade à emancipação. Nós temos um município caçula, que foi Bertioga, né? E agora assina com a possibilidade de Vicente Carvalho. Qual é o seu posicionamento? Você é favorável? Eu sou membro fundador do movimento de emancipação de Vicente de Carvalho. O movimento hoje que está representando a comunidade, a 150 mil moradores de Itapema já na Assembleia Legislativa. Já nos organizamos, já protocolizamos esse pedido lá, já está em andamento. Fomos a Brasília, fomos a São Paulo. A gente participa dessa... É um movimento que não tem dono, não tem paternidade. Para você ter uma ideia, o nosso estatuto, Douglas, ele prevê a existência da associação até o momento que acontecer a emancipação, para que ninguém, posteriormente, possa usar isso politicamente. Tamanha a nossa preocupação de descolar a ideia da emancipação com qualquer movimento político. Aliás, o único político que está dentro desse movimento, dessa associação, sou eu, e político sem mandato. Sem mandato, e ainda emendo a sua pergunta, porque a prefeita criticou muito a gente, dizendo que a gente estava fazendo disso um palanque eleitoral, porque 2014 tem eleição. E eu nem vou participar diretamente. Você não vai ser candidato em 2014? Não, em primeira mão aí. Eu recebi uma proposta justamente do Ricardo Izar, por conta do nosso trabalho tentando clarear a questão de ética, né? Ou limpar a questão política envolvendo ética na nossa cidade, na nossa região. Pelo nosso trabalho, eu fui convidado pelo Ricardo Izar para dobrar com ele, ou seja, a reeleição dele a deputado federal aqui na região, para que eu ajudasse na campanha dele, e eu fosse o candidato do PSD, que é o partido do Gilberto Kassab, a deputado estadual. Mas eu recebi um convite posterior do próprio Gilberto Kassab, o presidente nacional do PSD. Esteve aqui semana retrasada. Esteve. Nós estivemos aqui com ele, inclusive. Aliás, fizemos fomos recepcionados aqui pelo Miltinho Teixeira, pela casa aqui, como sempre, de forma muito elegante, muito, muito bacana. E a proposta do Kassab para mim foi a seguinte, Douglas, para que eu... ele perguntou qual é o seu objetivo político, o seu planejamento na sua vida política, é ser deputado ou prefeito da sua cidade? Eu disse a ele, prefeito da minha cidade. Pensou grande, hein? A gente tem que pensar grande para agir grande e conseguir trabalhar. E ele falou, então você coordena a minha campanha, a nossa campanha governador, lá na Baixada e lá no Guarujá, junto com o Ricardo Izar,
E a gente vai alinhando nossas ideias e vamos construir uma pista, um caminho importante para você em 2016. Então, é mais política também se faz com planejamento. Lógico. Com projetos pessoais e projetos coletivos. E é isso que está acontecendo. Bom, Ayrton Sinto já comentou que não é candidato em 2014 aqui em primeira mão no Hora Geral. Não vai adiantar chegar lá em março, né? Sabe o que é? Eu pensei melhor. Olha lá, você já falou. Pode botar no VT, pode me cobrar, pode puxar a orelha. Guarda essa fita aí. Guarda. Ayrton, o Anderson Fernandes do Guarujá, há uma fiscalização rígida dos vereadores de Guarujá com relação à aplicação das verbas recebidas? Eu creio que não. Quem pode dizer são os próprios vereadores. Porque né? são eles que fiscalizam, os vereadores, o Poder Executivo. Por obrigação da função, né? Exatamente. E você sabe muitíssimo bem e cumpre muito bem o seu papel aqui em Santos. Eu vou dizer, vamos trazer para as questões, trazer números ou fatos que a gente ilustra bem. Na reunião na Prainha... No último sábado. Estava a Thelma de Souza lá, deputada estadual de Santos. Apesar que nós não temos deputado estadual, mas deputado do Estado. Mas é importante que ela estivesse lá. E esteve. Nós dividimos a mesa e falamos juntos e tal. Nós temos 17 vereadores no Guarujá. Quantos estavam lá? Nenhum. Ah. Nenhum vereador. Aí eu vou puxar a sardinha para minha brasa aqui. Nós tivemos uma audiência aqui em Santos, tinham 15 vereadores, aqui nós temos 16 vereadores. Entendeu? Inclusive estava presente a deputada Thelma de Souza. Isso é importante, claro, porque a população tem que fiscalizar o que o seu vereador está fazendo. É a resposta para o Anderson. É um problema tão grande que vai envolver tantas famílias. Nossa, mas não tinha nenhum vereador. Não sei se era medo de ir para a prainha, não sei se estava devendo alguma coisa para alguma liderança lá, eu não sei, ou é desprezo mesmo. Então, Anderson, eu faço o meu papel como advogado, eu tenho diversas representações do Ministério Público no Tribunal de Contas, principalmente questionando a aplicação da verba pública de maneira inteligente e correta, que no meu modo de ver é naquilo que é prioridade. Então, quando a gente denuncia, quando a gente faz uma cobrança, não é para desestabilizar o governo, ao contrário, é para alertar quando puder. É aí que eu faço a diferença, né, Douglas, do que é uma oposição responsável, que é o que a gente faz, e daquela que organiza, por exemplo, invasões para desestabilizar o governo. Ayrton, a Mariana Camargo do Guarujá faz a seguinte pergunta: a cidade de Guarujá está cada vez mais violenta. O que fazer para amenizar a insegurança no município? Eu queria que você fosse um pouco objetivo, porque tem mais uma pergunta. Ok. Mariana, né? Mariana, isso. Mariana, a segurança pública você trata de duas formas. De forma preventiva, que é metade dessa obrigação é do município. Exemplo, como fazer? Iluminação, monitoramento e, por exemplo, melhorar o prolabore do policial militar. Que lá no Guarujá é R$150 que a prefeitura paga mais para o policial militar. Esse prolabore é uma forma de você trazer bons policiais para as suas cidades. Um exemplo, Bertioga paga R$300 por mês. Guarujá paga R$150 por mês. Então vamos mais longe. Santos paga R$110 e não tem aumento desde 97. A gente precisa ver porque os policiais fazem um bom trabalho, militares, e é uma ajuda de custo apenas para eles. Ajuda de custo. Bertioga é muito menos perigoso que o Guarujá. Agora, então, Mariana, do seu ponto de vista da prefeitura, de ação do município, iluminação, monitoramento e colégio em período integral, principalmente nas comunidades que têm uma área de vulnerabilidade maior. O Juliano Marques do Guarujá, no noticiário local, vemos que o Guarujá deve ser uma das cidades que pode receber alguma seleção da Copa do Mundo. A cidade está preparada para isso? Absolutamente não. Absolutamente não. A cidade hoje possui uma malha viária comprometidíssima, Douglas. Você anda lá no Guarujá, o Guarujá é a lua, tanto buraco que tem, há muito tempo. E eu questiono, por quê? O IPVA, meu amigo, é aquele imposto que você paga para o Estado te devolve metade. Tira 20% do Fundeb, né? Isso. Então, só para ilustrar, de janeiro a setembro desse ano, o Guarujá recebeu R$17 milhões e a cidade está ruim. Se não cuida da pista, não dá para cuidar de uma seleção, né? Meu amigo Ayrton Sinto, doutor Ayrton Sinto, muito obrigado pela sua participação, pode continuar. Quero que você retorne mais vezes para analisar a cidade do Guarujá e a nossa região. A gente está à disposição, eu que agradeço esse espaço maravilhoso, super democrático, com essa audiência enorme que você tem. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Ayrton. Amanhã estaremos de volta às 7 da manhã com Hora Geral e às 4 da tarde tem reapresentação. Um abraço forte para você. Tchau, tchau. Até amanhã às 7.